Olá, eu sou Célia Carina Maia Cardoso, sou mestre em Engenharia Química e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da UFBA. Vou apresentar alguns resultados da minha dissertação intitulada Estudo Cinético de Equilíbrio de Adsorção de Petróleo utilizando fibras de coco pré-tratadas, sob a orientação da professora doutora Ana Caterine Lobato e professor doutor Ícaro Moreira. Bom, as tecnologias de remediação são utilizadas com o intuito de minimizar os impactos gerados em um derramamento de petróleo, como aconteceu no ano passado aqui no Brasil. Dentre essas tecnologias, temos os materiais adsorventes, que são técnicas fáceis, rápidas e bem eficientes na limpeza do petróleo. Exemplos desses materiais temos as fibras naturais, como a fibra de coco, que são resíduos do coco verde, bastante encontrado no Brasil justamente por causa da sua grande produção. Eles são eficientes no ponto de vista da sustentabilidade, já que possuem baixa densidade, não são abrasivos, são biodegradáveis e possuem baixo custo. Possuem teor oleofílico, mas também hidrofílico. Então, com o intuito de reduzir essa hidrofilicidade e aumentar a porosidade para melhorar o potencial de absorção, alguns pré-tratamentos são propostos, dentre eles os químicos, como a messerização e a acetilação, que são tratamentos convencionais, mas também a utilização dos líquidos iônicos próticos, tratamentos inovadores com pouquíssimos resultados encontrados na literatura para biosorventes de petróleo. Os líquidos iônicos, eles são sais que a temperatura de fusão dele é abaixo de 100 graus, constituídos inteiramente por íons. Eles possuem características que fazem com que se enquadrem nos solventes verdes, e a sua utilização aumenta o tamanho dos poros e também a área da superfície da fibra, melhorando então a sua capacidade de absorção. A partir daí, o objetivo dessa pesquisa é comparar a capacidade de adsorção do petróleo através das fibras de cocos residuais in natura e tratadas com líquido iônico prótico e pelos métodos tradicionais, que é a messerização seguida da acetilação, além de analisar modelos matemáticos de cinética e de equilíbrio de adsorção que consigam descrever e prever o comportamento do processo estudado. Como objetivo específico, temos sintetizar o líquido iônico prótico, que é o acetato de 2-hidroxietilamônio, realizar os pré-tratamentos químicos na fibra com o líquido iônico prótico sintetizado, com a messerização utilizando hidróxido de sódio, seguindo da acetilação utilizando anidrido acético e ácido acético, a fim de modificar a superfície para aumentar a capacidade de absorção. Caracterizar a fibra de coco estudada antes e após o tratamento indicados, de modo a compreender o impacto do pré-tratamento na estrutura do material, e avaliar a eficiência de absorção do petróleo por essas fibras in natura e pré-tratadas em escala laboratorial. Como resultados, a gente pode observar as imagens do microscópio eletrônico de varredura, onde essa terceira imagem mostra a fibra tratada com líquido iônico prótico e que tem uma maior densidade de poros em relação às demais fibras. No teste de cinética, foi possível observar que os 5 primeiros minutos obteve uma absorção mais acentuada, e, com o passar do tempo, ela se deu praticamente constante. Esse resultado é satisfatório, pois indica que é necessário um tempo mínimo de contato entre o material adsorvente e o adsorvato para ocorrer a limpeza dele no ambiente marinho. Então, fixando esse tempo de 5 minutos, foi possível observar, através do teste de Turk, que a fibra tratada com líquido iônico prótico teve um resultado de absorção maior, a fibra in natura teve um resultado de absorção menor e a fibra messerizada e acetilada teve resultados intermediários. Em relação à modelagem cinética, 2 modelos encontrados bastante na literatura foram estudados, o pseudo primeira ordem e pseudo segunda ordem. Analisando o coeficiente de correlação, aquele que mais teve os resultados próximo a 1 foi o de pseudo segunda ordem, indicando que o mecanismo limitante da reação é a quimioabsorção. O teste de equilíbrio de absorção mostrou que as fibras com tratamento obteve o equilíbrio na concentração de 0,05 gramas por ml. Já a fibra in natura, esse equilíbrio ocorreu na concentração de 0,03 gramas por ml. A modelagem do equilíbrio se deu utilizando 3 modelos encontrados bastante na literatura, o de Freundlich, Langmuir e Sips. E aqueles que teve seus resultados mais ajustados com os dados experimentais foi o de Sips, indicando então que em baixas concentrações a dissorção é feita em multicamada e altas concentrações essa dissorção é feita em monocamadas. Essa imagem mostra o sistema preparado antes do teste de dissorção e após o teste de dissorção, onde praticamente não há óleo.
A partir daí, como conclusão, temos que, em relação à caracterização morfológica, a fibra de coco tratada com líquido iônico prótico apresentou um melhor resultado para a dissorção em comparação com as outras fibras. O tempo de 5 minutos é satisfatório para deixar o adsorvato em contato com o adsorvente em uma aplicação in situ. O modelo cinético que se adequou aos dados experimentais foi de pseudo segunda ordem. Já o modelo de equilíbrio de dissorção foi o de CIPS. A ordem na capacidade de dissorção das fibras de coco é a fibra tratada com líquido iônico, seguida pela fibra tratada por mercerização e acetilação, e por fim a fibra in natura. E a fibra com líquido iônico prótico possui capacidade de adsorção adequada para ser utilizada como adsorvente de petróleo em ambientes marinhos. Essas são as principais referências. Gostaria de agradecer ao Laboratório Lepetro, ao ATLAB, que é o Laboratório de Termodinâmica da Politécnica, aos grupos de pesquisa GTA, GBLab, PGBio, à CAPES e ao Programa de Pós-Graduação PPEQ.